Glória a Deus. Você da live, seja bem-vindo. Peço a você que esteja compartilhando, marcando alguém. Eu sei que a palavra de hoje pode tocar no coração seu. Eu sei que vocês gostam de colocar temas. Se vocês quiserem armar uma aí, coloque aí. É tempo de entrar na biblioteca de Deus. Se vou repetir isso aí. As portas estão abertas, hein? A biblioteca de Deus está aberta, está acessível. Então o tema da minha mensagem é tempo de entrar na biblioteca de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Glória a Deus. Põe na tela, Gu, já pôs? Diz assim: os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Está na linguagem de hoje, mas talvez você que está acompanhando vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não é aos filhos de Deus, Ele deu toda a terra aos homens. Não um grupo, não uma classe. Deu para mim e para você. Amém? Eu quero falar sobre identidade, autoridade, herança que foi roubada. Por isso que é bom, é um convite para você entrar na biblioteca de Deus. A gente sabe que quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito. Ele foi criado para governar. Mas o pecado, ele distorceu a autoridade do homem. Então o salmista, ele vai declarar isso, que o céu é do Senhor. Porque ele entende Gênesis 1, 26 ao 28, que vai dizer que Deus deu autoridade ao homem para dominar e governar. Porém o pecado fez o homem ceder essa autoridade, esse governo à serpente. E ele entrega essa autoridade legal ao inimigo, chamado diabo. Por isso que Jesus, ele vai dizer em João capítulo 12, verso 31, príncipe deste mundo. Chama o diabo de príncipe deste mundo. Ele não era príncipe deste mundo, mas o pecado, a atitude do homem fez o homem entregar aquilo que ele tinha dele ao inimigo, para ele usar. Paulo vai chamar em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, como Deus deste século. Ou seja, a autoridade foi concedida ao homem. Diga: Deus me deu a autoridade. Mas o homem cede essa autoridade ao inimigo. E essa é a função do inimigo a partir de então. Como ele recebe essa autoridade, como ele se apropria dessa autoridade, ele não toma, o homem dá o pecado que Adão cometeu, ele entrega à escritura o direito, ele cede a esse inimigo. Ele permite que o inimigo governe o seu lugar. Ao invés do homem governar, agora o inimigo meu e seu está governando. Então o inimigo não quer perder a sua posição. Então, de todas as formas, ele vai tentar com que eu e você não assuma a posição que foi nos dada. Isso é muito sério, é uma verdade. O inimigo vai tentar de todas as formas criar, destruir a herança divina que Deus te entregou. Ele vai tentar com mentiras, com situações, impedir que eu e você acessemos aquilo que temos direito. Diga comigo: eu tenho direito para ter uma vida abundante. O desejo de Deus é que o céu se manifeste na terra.
Esse era o desejo de Deus. Quando Deus fez, Ele fez um jardim. Escute isso: jardim, lugar de delícias, ambiente fechado, casa. Ele deu tudo ao homem. O texto de Gênesis vai narrar isso. A vontade de Deus é que o homem vivesse uma vida abundante, uma vida de governo, uma vida de riquezas, uma vida feliz. Porém, o pecado houve essa distorção. É como se o homem tirasse a chave do bolso e entregasse na mão do seu adversário e cedesse a ele e dissesse: governe no meu lugar. Esse é o pecado. O pecado faz você entregar aquilo que é teu na mão de alguém. A vida, a sua decisão fora do padrão de Deus, é como se outra pessoa estivesse vivendo aquilo que era para você viver. Talvez você não saiba. Nesse exato momento, os filhos das trevas estão vivendo a sua prosperidade, a sua alegria familiar, a sua restauração, as suas conquistas. Porque uma legalidade você pode ter dado, ou uma desobediência você pode ter cometido. E o que o inimigo faz? Ele vai tentar de todas as formas colocar o medo. Para quê? Para que você não descubra quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Por isso que Salmos 139:16, o salmista, tendo essa revelação, escreve isso. Eu quero que você ponha na tela, Gu. Olha o que diz, escuta isso: tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram escritos todos no teu livro. Então diga comigo: há um livro escrito sobre mim. Quando ainda nenhum deles existia. Sabe qual é a sacada de Deus? Quando Ele diz está consumado, é ver o fim no início. Enquanto você está preocupado com as guerras de hoje, Deus já viu o teu futuro. E detalhe, Ele já escreveu sobre o seu futuro. Vou repetir que talvez você não entendeu. Talvez o inimigo vai colocar medo, vai colocar dúvida, vai colocar oposição, vai falar um monte de coisa a seu respeito. Deus não vai se abalar, porque Deus já escreveu o teu fim no início. Já está escrito que você seria aquilo que Ele determinou. Escuta isso. Esse livro é um livro pessoal, inegociável. Deus não negocia propósitos. Esse livro é inegociável. Ninguém pode apagar. Ninguém pode arrancar uma folha. Ninguém pode mexer. Porque este livro está numa biblioteca. Essa biblioteca, ela não foi criada por um homem. Essa biblioteca foi criada pelo próprio Deus. Quero que você guarde isso. Diga comigo: Deus escreveu sobre mim. Talvez alguns aqui nunca vão escrever um livro, mas Deus escreveu o teu livro. Não, vou repetir. Talvez você já teria, se você entender, você já glorificaria. Por quê? Você tem um livro escrito sobre você. Mas detalhe, não é um best-seller na terra, é um best-seller. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Por que que eu e você não vivemos aquilo que Deus quer? Por que que é tão difícil chegar no lugar que Deus está falando? Simples. Porque você não leu sobre a sua vida. Porque se você lesse, você não teria medo. Vou repetir. Por que que tem a dúvida? Porque eu não sei o dia de amanhã. Jesus vai dizer: cada dia tem o seu mal. Por que que eu tenho medo? Porque eu não sei o dia de amanhã.
Eu não sei se eu vou estar vivo, eu não sei se eu vou pagar minha conta. Nós estamos no dia 13 de abril e tem gente preocupado com a conta do dia 30, ou com a dívida desse ano. Por que eu tenho esse medo? Simples, porque você não leu o livro. Se você lesse esse livro, com certeza estaria escrito: no dia 13 de abril de 2025, você entrou na igreja cheio de dúvida, dizendo não vai dar para pagar a conta. E lá está escrito: mas Deus enviou o anjo, e Deus bradou e disse: leva a vitória para o meu filho, eu estou abrindo a porta. Será que você se comportaria com medo? Você ia ficar com medo agora, mas quando você lesse o livro, você fala: Satanás, sai da frente. Vou fazer que nem o Marcos Feliciano: sai da frente, Satanás. O crente até de autoridade, se tivesse escrito que daqui a um ano você vai estar numa mansão lá no Aruã, ou talvez em Alphaville, você não ficaria triste, você não ficaria desanimado. Mas pastor, não tenho dinheiro no bolso, como que eu vou viver lá? Aí você lê lá: daqui a um ano você vai comprar a sua casa em Alphaville. Olha para esse irmão: você estaria com essa cara de janta agora? Tenho certeza que você estaria passando necessidade, mas estaria assim: aleluia, aleluia. Todo mundo dizendo: você está na miséria. Mas eu li no livro que daqui a um ano Deus escreveu. Querido, não é o presidente Lula, não é Bolsonaro, não é Trump. Quem escreveu sobre mim e você é o próprio Deus. Forte demais isso, gente. Fica arrepiado aí. Não tem cabelo no braço, mas eu finjo, está arrepiado. Não seria diferente se você soubesse o teu amanhã? E a Bíblia vai dizer que eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz. Então, ou seja, o que Deus escreveu é bom. Diga comigo: Deus escreveu coisas boas a mim. Se Deus escreveu, não tem como dar errado, sim ou não? Foi Ele que escreveu. E detalhe, já foi selado, publicado. Deus não está escrevendo. A gente tem mania de dizer: Deus está escrevendo uma nova história. Não, Deus já escreveu a sua nova história. Cutuca teu irmão e fala assim: existe uma história sobre você, e é de vitória. Por que você está preocupado? Deus está escrevendo, já escreveu a história do teu casamento. Deus já escreveu a história dos teus filhos. Deus já escreveu a história dos teus projetos. Está tudo escrito, está lá. Mas o inimigo, o teu inimigo e o meu inimigo, teme isso. Teme isso. Então ele vai criar uma ficção. Ele vai criar adágios. Ele vai criar uma mentira. A palavra certa para o tempo do pastor Edilson é Denorex. Os mais velhos vão entender o que é Denorex. Denorex era um perfume, era um shampoo, se eu não me engano, de caspa, que aí falava assim: Denorex, parece, mas não é. O Alexandre usou bastante, gente. Não é shampoo, não? O que é? Então abafa o caso aí, esquece. Eu esqueci o que é. O que é? Hã? Não é shampoo? É shampoo. Oh, que é isso? Aí, ó, os velhos já pensam em outras coisas, gente. Os pastores pensando maldade dentro da igreja, pensando na pílula azul, gente. Ixi, já falei, me desculpa. Visitantes, por favor, me perdoe, saiu sem querer. Agora o que eu estava falando mesmo? Perdi o assunto. Então o diabo vai criar uma fábula a seu respeito. Para quê? Para você não acessar o livro. Como isso? Imagine que existe uma biblioteca gratuita, as portas abertas 24 horas por dia, linda, maravilhosa, chiquérrima,
com letras de ouro na entrada, com portas, aquelas portas que se abrem automaticamente, toda pavimentada, toda decorada. E você está andando na rua e você olha aquela biblioteca, mas não tem nenhum nada, não tem nenhum convite, não tem nada, simplesmente a biblioteca está lá. Quando foi fundada, é gratuita, é só entrar e pegar o livro, está lá naquela prateleira. Só que quando você está passando na rua, aí você pergunta para alguém: nossa, essa biblioteca aí, quem fundou? E essa pessoa diz para você assim: não dá para você entrar lá não, você não tem cacife para entrar lá. Essa biblioteca você tem que pagar milhões para entrar lá. Mas não tem nenhuma placa, não tem nenhum anúncio de algum livro sendo vendido. Simplesmente a porta da biblioteca, quando alguém entra, ela se abre automaticamente, porque ela reconhece quem está entrando. Então entra gente de vários lugares, mas você está curioso do outro lado da rua, querendo entrar porque tem um livro lá que está brilhando. É como se esse livro estivesse te chamando. Mas alguém disse para você, e você sabe que o que é dito a primeira vez impregna na sua mente. Alguém disse para você que para você entrar lá tinha que gastar milhões. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar a vida toda andando de frente a essa biblioteca e nunca vai ter coragem de chegar lá e perguntar o que você tem que pagar para entrar. É isso que o diabo faz. Você está diante da porta da esperança. O livro é escrito, palavra de Deus, que diz sobre mim e você. Mas o diabo disse: não, você não é capaz de entrar, você não pode entrar, não tem lugar para você, é preço de milhões. É por isso que Jesus Cristo se fez homem. Se há um preço caro, eu já paguei esse preço por você. Agora a questão é, aí ele vai colocar o quê? Seus traumas. Você não tem dinheiro, você não tem capacidade. Quem é você para fazer isso? Olha a sua situação, olha teu casamento, olha a tua vida. Você não pode entrar nessa biblioteca, você não tem capacidade. Sendo que é gratuita. É só atravessar a rua. É que nem aquela canção: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho uma obra linda na sua vida, mas você continua ouvindo a voz do teu pai que disse que você não prestaria. Porque o inimigo usa pessoas. Deus está dizendo: eu vou te formar como um líder, você vai fazer faculdade, você vai se formar. E o diabo usa alguém dizendo: você é burro, você não sabe de nada. Deus está dizendo: olha, eu vou te levantar como um empreendedor, como um grande empresário. Você vai ter uma frota de carros, você vai ter até um avião. E o diabo está dizendo: olha a família, olha o bairro que você nasceu, você não tem capacidade para nada disso. Você prefere acreditar no que os outros estão dizendo do que atravessar a rua e pegar o livro que está escrito sobre você e dizer: eu creio naquilo que Deus disse que eu sou, eu vou viver aquilo que Deus disse que eu vou viver. Eu não vou acreditar nessa falácia. Bata na mão dessa pessoa e fala assim: e aí, meu irmão, vai acreditar na falácia dos outros ou naquilo que Deus disse para você? Não permita que o inimigo pegue o que é seu. Diga comigo assim: a entrada, o preço já foi pago. Sabe o que você precisa fazer? Dar o primeiro passo. O mar não se abriu enquanto Moisés não tocou. Tem gente que vai viver a vida toda diante do mar com medo de entrar. E Deus está dizendo: por que você está clamando? Para de clamar e dá o primeiro passo. Olha para esse irmão e fala: para de falar e dá o primeiro passo. Basta um passo só, que Deus vai virar o macho. Eu vou profetizar. Não, eu vou profetizar para o pessoal daqui que eles estão dando mais glória do que vocês. Aleluia. Deus está dizendo assim: a situação pode estar contrária, mas se você se levantar, colocar os pés sobre as águas, eu vou abrir as águas.
daqui não está hoje bom não, hein? E o pessoal daqui é animado, né? É mais do que lá. O que aconteceu com vocês? Não comeram não? Eu vou fazer diferente com vocês. Se coloca de pé. Vocês também, se coloca de pé. Estou liberando isso para vocês. Deus está dizendo assim: pode parecer contrário, pode parecer que não está dando certo. Deus está dizendo assim: só dá um passo, que hoje eu abro a porta, hoje eu entro nessa situação e hoje eu mudo a sua sorte. Deus está dizendo para vocês: só dá um passo, vai, dá um passo, que eu vou mudar a tua sorte. Gente, nessa hora, se eu tivesse sentado, eu não dava um passo, eu saía já correndo, ó. O problema é que a gente precisa de amuleto, né? Moisés precisava do cajado, Josué precisava da arca. Você só já tem tudo, você tem Jesus. O que é o cajado diante de Jesus? O que é a arca diante de Jesus? Jesus está com você e você com Ele. O que Jesus está dizendo? Dá o primeiro passo, tem atitude, para de ouvir voz dos outros. Ó, agora mesmo o inimigo está dizendo: tu és um lascado. De um lado ele diz: fica parado, lascado. Do outro lado Deus diz: você é príncipe e princesa. Você acha que a sua luta são contra pessoas? Não são, mas elas são instrumentos. Você acha que as pessoas não vão falar para você desistir? Você acha que as pessoas não vão jogar? Você vai no médico, vai ter um diagnóstico. Você acha que isso é normal? Não, é o inimigo dizendo: não avança, porque se ele avançar eu perco tudo. Se ele se posicionar, eu tenho que sair de cena. E o que o inimigo faz? Cria palavras. Você não pode. Quem é você? Acabou para você, desiste. Quando você conversa com alguém que perdeu tudo e foi parar na rua, ou mudou de sexo, a primeira coisa que ele diz: eu desisti. Eu desisti. Eu busquei tanta felicidade. O problema é que a gente busca a felicidade em lugar errado. É só atravessar a rua e pegar o livro, e lá está escrito: você é filho, você é herdeiro. Presta atenção, Romanos capítulo 8. Vai dizer o quê? Você conhece de cor? 8, acho que é 36 ou 33. Põe aí, Igor, por favor. 33, se eu não me engano, 8:33, é isso? 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? É uma pergunta: se Deus está ao nosso lado. O problema é que você tem que saber quem está do teu lado. Quem está do teu lado? Quem está do teu lado? Não, pelo amor de Deus, quem está do teu lado? Quem está do teu lado, pastores? Quem está do teu lado? Quem está do teu lado, igreja? E se Deus está ao teu lado, o que o texto diz? Nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem situação poderá impedir o que Deus escreveu sobre mim e sobre você. Frustrou? Levanta. Caiu? Levanta. Perdeu? Levanta. Está sofrendo? Levanta. Está triste? Levanta. Dá o primeiro passo. O inimigo quer que você abandona. O inimigo quer que você desiste. Por quê? Porque se você se levantar, o que está escrito vai se cumprir. Diga comigo: vai se cumprir. Aleluia. Escuta, Deus tentou fazer isso com muitos homens. Tem que terminar, gente. Hoje tem batismo ainda. Quero que você entenda. Deus tentou fazer isso com muitos homens. Fracassaram. Deus levantou Adão. Adão tinha tudo, entregou a chave.
Olha para esse irmão e fala assim: até quando você vai entregar a chave da tua vida na mão de alguém? Ah, pastor, se eu tiver com ele eu estou bem, se eu tiver com ela eu estou bem. Não, se você tiver com Jesus, está tudo bem. Quem foi embora perdeu o melhor de Deus na sua vida. Ai, eu não gosto de falar isso, Jesus. Por que o Senhor faz isso comigo? Não vou falar não, deixa quieto. Tem gente que te abandonou na tua dor e vai querer se aproximar de você diante da tua vitória. Eu deixo de dizer algo: saiba a posição que Deus vai te colocar. Tem gente que não tem mais capacidade de estar mais do teu lado. Então não foi perca, foi li. Escuta isso. Deus levantou Noé. Noé era para ser o homem, mas quando ele sai da arca, faz uma aliança com Deus, Deus diz: vou te prosperar, você vai dominar. Mas Noé foi plantar uma vinha e embebedar-se dela. Perdeu a bênção. Saiu do propósito de Deus. Vinha, fala de prazeres. Pegou as coisas de Deus e foi fazer as coisas no mundo. As coisas que Deus te dá é para você gastar com Ele, se relacionando com Ele. Então você vai para a praia, vai com Deus. Quando você voltar de lá, volta com Deus. Porque tem gente que vai com Deus e deixa Deus lá. O difícil não é começar com Deus, o difícil é terminar com Ele, gente. Ai, ai. Tem muita gente que começou com Deus, mas nem sabe onde Deus está. Ai, pastor, eu estou preocupado onde Deus está. Deus sempre esteve no mesmo lugar, ao seu lado. Porque quem se perde é você, Deus nunca perdeu você dele. Tem gente aqui que precisa ouvir isso. Ah, pastor, mas você não sabe, eu saí, eu me desviei. O problema é seu. Deus está dizendo: você nunca saiu dos meus olhos, porque eu te escolhi não agora, antes de você nascer, e escrevi a seu respeito. Então deixa, eu já lancei a isca, e eu vou pegar você, e vou trazer você de volta para a minha presença. Deus levantou Moisés para libertar o povo. E sabe que Deus falou para Moisés e para o povo? Só conquiste. Qual foi a ordem de Deus? Conquiste. Por que conquistar? Porque todas essas terras é sua. Então deixa eu te falar. Tem gente andando no carro que era para ser seu. Tem gente desfrutando da casa que era para ser sua. Tem gente trabalhando no emprego que é teu, vivendo o casamento que era para você ter, porque você entregou, ao invés de você se posicionar e dizer assim: eu quero o que é meu. Deu de mão beijada, entregou de mão beijada, viu mais capacidade nos outros. Presta atenção, querido, eu quero que você guarde isso. Toda vez que um cantor secular se levanta, um cantor cristão cai. Nós chamamos isso de antagônico. O que é um antagônico? É um dublê, é uma sombra. Não é de Deus, mas se alimenta daquele que é de Deus. Porque nós somos luz. Quem tem luz tem eletricidade. Quem tem luz tem poder. Quem tem fogo tem autoridade. Deus te chamou para ser luz e para ser fogo e para ser sal. Mas presta atenção, se você não se posiciona, outra pessoa vai se posicionar no teu lugar. A decisão é sua. Deixa eu te falar. Era para você estar naquele lugar. Não estou dizendo que você conhece, mas deixa eu te falar. Escreva o que eu estou dizendo. Toda vez que alguém cai no meio cristão, no meio secular, alguém se levanta. Porque o diabo não tem poder. Ele está usando o que é nosso. Deus está levantando uma geração que está dizendo assim: comigo não. O que é meu você não pega. Nós cantamos, foi aqui que cantou hoje? Entrei no terreiro do inimigo, foi? Vocês acreditaram nisso? Hã? Qual que é a entrei? Entrei? Ah, eu fui. Quem foi? Quem foi? Foi aonde? Aí a canção vai dizer o quê? Tomei. Se é roubo, quer dizer que o que é dele não é dele, é? Então deixa de ser besta.
Está na hora de você se levantar nessa noite, entrar na biblioteca de Deus e dizer: Deus, tudo aquilo que você escreveu sobre mim eu quero viver. O que eu preciso fazer para reviver isso? Quais são as renúncias que eu tenho que fazer para viver isso? Talvez algumas pessoas hoje é simplesmente dizer não para algumas pessoas. Tem gente aqui que erra porque não sabe dizer não. Estou sendo profeta de Deus agora, hein? Isso é muito pacífico. A pessoa está errando do teu lado e você está concordando com isso. Querido, quem é luz não se contamina com trevas. Sabe o que vai acontecer? Por causa do teu sim, da sua passividade, você vai perder o que você tem. Pastor, mas se eu disser não, vai embora, que vá com Deus. E se tiver que voltar, volte com Deus. Aí eu tenho medo de eu perder, querido. Quem está com Deus, o texto vai dizer: quem está com Deus não sofre derrota, só tem vitória. Coloca a mão no ombro desse irmão, dá uma apertadinha até ele dar glória. Diz assim: aprenda a dizer não. Eu tenho que contar da gente. Eu não consigo pregar sem falar da gente. Eu fiz uma postagem, o pessoal pede. Quem está acompanhando minhas postagens no Instagram? Olha, tá vendo? Todo mundo pede. Você é fantástica. Eu falei que a Restaurando nasceu dela, porque estava presa, era do tráfico. Mas eu falo, gente, ela mesmo falou, ela andava com 4 facas dentro da bolsa. Violenta. Os primeiros 15 anos do nosso casamento, a gente se converteu, a gente casou com 17 anos de idade. Eu já era pai com quase 18 anos de idade. Não, já era pai com 18 anos, que ainda nasceu em dezembro, já era pai. E aí, com 18 anos eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Só que nos primeiros momentos, porque a gente pegou um pastor carrasco, alguém que não cuidou da gente, mas simplesmente só posicionou, só cobrou. Então eu acabei se tornando um soldado, não um filho. Eu servi a igreja, não a Deus. Muita gente está assim, ela culpa a igreja. A igreja não é culpada, a culpada é você. De vez em você olhar para Deus, você olha para a pessoa. Porque toda igreja tem gente perfeita. E durante 15 anos, ela deu muito trabalho. Oh, minha vida, eu tenho que falar isso. Ela deu muito trabalho, gente. Ela ia na igreja para bater nos irmãos. Só que, como eu me converti, meu pastor falava: você tem que estar no culto. Eu congregava de segunda a segunda, todos os dias. Eu cuidava de uma igreja no Cambiri. Na semana eu estava na sede. Quando não ia para Monte, onde meu pastor mandava, eu ia. E eu estava fazendo isso com alegria. Mas começou a gerar polêmica dentro da minha casa, briga com ela, porque eu não era presente como família. Estava ganhando o mundo, mas perdendo a minha casa. Eu até entendi a frustração dela na época. Mas quantas vezes ela olhava para mim e dizia assim: eu não vou para a igreja. E eu dobrava o joelho e falava: Senhor, não estou aguentando mais. Eu falava assim: vai, crente safado, para de orar. Sabe o que eu fazia? Pegava a minha Bíblia, falava para ela assim: fui, quer ficar aí? Fique, mas eu tenho um compromisso com Deus. Tem gente aqui, seu marido falar assim: vamos passear? Bora. Aí se você falar: marido, vamos para a igreja? Não vou, então vou ficar em casa com você. Olha para o seu irmão e fala assim: aprenda a dizer não. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu não deixei de fazer a obra de Deus. Eu fui aprendendo a ter comprometimento com ela, mas eu não deixei de fazer a obra de Deus. E detalhe, não deixava ela falar mal dos pastores. Para você ter noção, o meu pastor que me ganhou para Jesus, ela era tão boa e ele era tão bom que ele foi em casa para bater nela. Não foi para bater na palavra, foi para bater nela, gente. Eu estava numa santidade tão grande. Se fosse nos dias de hoje com sabedoria, está dentro da minha casa. Porque se um ladrão entra dentro da minha casa, eu posso bater, sim ou não? Ou senão eu vou falar: ô meu querido, vou orar por você. Cara, dentro da minha casa,
Eu posso orar depois que eu der um cacete nele. Desculpa os visitantes aqui. Amém? Mas presta atenção. Ele foi dentro de casa e foi para cima dela. Eu não fiz nada, eu só coloquei a mão e falei: pastor, por favor, o senhor recomponha. Está errado. Eu poderia ter saído da igreja, mas eu não saí. Fiquei lá. Ela começou a olhar e falou assim: não, peraí, ele tem brilho, tem diferença. Está acontecendo tudo, mas ele está se posicionado. Esse mesmo pastor, 5 anos depois, se afastou. Sabe quem foi lá buscar ele? Eu e ela. Orar por ele, liberar perdão sobre a vida dele, pedir perdão e trazer e falar que era importante. Sabe por quê, querido? Eu sou luz e eu sei quem eu sou. Está escrito sobre a meu respeito: ninguém vai me tirar do propósito de Deus. Você está entendendo? Muitas coisas você não viveu porque você não sabe dizer não. Perdeu a identidade. Quer viver agradando todo mundo. Se você quiser agradar as pessoas, você vai desagradar a Deus. Aprenda a agradar a Deus, que Deus converterá o coração das pessoas. Se coloca de pé. Hoje eu fui rápido, hein? Tramontina. A minha pergunta é: você que está aqui hoje, precisa tomar um posicionamento. Está escrito sobre você. É só você dar o primeiro passo. Agora é a hora. Ou você vai acreditar na mentira do diabo, vai viver pulando de lugar em lugar, se relacionando com pessoas, mudando de ambientes, mas não vai conseguir viver o propósito de Deus na sua vida. Está escrito. Deus abriu a biblioteca e disse: leia sobre você. Você não é um objeto. Você é filha. Você é filho. Não importa a origem, o pai que você teve, o bairro que você viveu. Você tem um livro escrito sobre você, que diz que o teu futuro é de paz e de alegria. Deus já viu o teu casamento. Deus já viu teus filhos. Deus já viu teus netos. Deus já viu. Mas o inimigo vai tentar de tudo para você não viver isso. Eu quero que você entenda: quando a pessoa morre cedo, é pecado. Morte precoce não é vontade de Deus. Morte precoce é pecado, porque o salário do pecado é a morte. Deus nos fez para ter uma vida abundante. Você foi feito para viver. Quando alguém morre cedo, não foi a vontade de Deus. Ah, pastor, mas a pessoa morreu, não é Deus o dono da vida? Sim, sim, Ele é o dono da vida, mas não foi vontade dele, foi decisão de alguém. Mas você pode fazer diferente. Tem jovens aqui, tem mulheres aqui, tem homens aqui, que precisam fazer diferente. Senão vai viver a vida toda buscando em lugares aquilo que você só pode encontrar em Jesus Cristo. Está escrito sobre você. Não importa o que você leu, não importa o que falaram, está escrito sobre você. A minha pergunta é: quer dar um primeiro passo? Eu sempre falo isso para quem eu estou ministrando. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, e não foi de graça. Mas depende de você. O processo de transformação não é rápido. Santificação não é rápido. Você vai vir para a igreja e às vezes você ainda vai cair. Você vai vir e ainda vai querer desanimar. Vai pecar. Porque o processo de santificação não é do dia para a noite, é dia a dia, um dia de cada vez. Mas cabe a você se posicionar para viver o que Deus tem para você. Essa palavra é para a igreja, mas para pessoas especiais hoje. A minha pergunta é: quem quer dar esse passo além do rio? Levanta a mão se você estiver aqui hoje, quiser tomar esse posicionamento. Eu quero orar antes da gente fazer o batismo. Estou querendo, hoje nós temos uma batizante. Paramos tudo para fazer isso, mas talvez seja o seu também. Mas se não quiser se batizar hoje, dê o primeiro passo. Diga: eu quero ler o que Deus escreveu. Estou cansado de ler a minha vida pela boca dos outros. Eu quero ler a minha vida pela boca de Deus. Quem quer isso? Só levantar a mão. Tem uma mão levantada aqui, gente. Tem mais alguém? Louvor
louvor pode cantar. Tem mais alguém? Deus tem coisas lindas para fazer ao seu respeito. Só depende de você. Vem para cá. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Vem para cá, para frente. Hoje é o dia D da sua vida, o dia da mudança, o dia do posicionamento. Aleluia. Vem pra cá. Sai de cima do muro. Se posicione hoje. Para de perguntar como vai ser. Já foi escrito. Aleluia. Escolhido Deus está te chamando para um propósito. Deus está te chamando para uma nova temporada. Só depende de você. Dê o primeiro passo hoje. É hora de você tomar o primeiro passo. Se posicionar em Deus e dizer: Deus, a minha história eu vou viver aquilo que o Senhor escreveu. Não vou aceitar mais que o inimigo leia a minha história. É agora. Eu sou filho de diga para ela: pare de deixar que outras pessoas escrevam a sua história, se ela já foi escrita pela vontade de Deus. Já foi escrito. Ninguém tem mais essa capacidade. Deus já escreveu. Eu estou pregando para príncipes e princesas neste lugar, amém? Só o pessoal daqui, você vê? Valeu. O pessoal dali não está muito bom não, gente. Eu estou pregando para príncipes e princesas neste lugar. Às vezes me perguntam: você não liga com os comentários que fazem da igreja? Eu falo: eu não. Por quê? Porque eu sei o que Deus já escreveu sobre essa igreja. E ninguém vai poder. O que o homem escreve pode ser apagado e rasgado, mas o que Deus escreveu está consumado. Nós vamos fazer um batismo, gente.
Mais um. Aleluia. Tem mais uma batizante hoje, gente. Deixa eu perguntar. Tem alguém aqui que aceitou Jesus e não batizou ainda? Vamos batizar hoje. Vamos batizar hoje. O que te impede de ser batizado? Eu entreguei minha vida para Jesus. Então, arrependimento, confissão, batismo. Quem crê e for batizado, qual é a condição para ser batizado? Qual é a condição? Crer. Deus não está dizendo que para ser batizado você tem que parar com isso, parar com aquilo. Deus está dizendo, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Que Ele morreu por você para te comprar e para te dar uma nova vida? Então por que você não vai se batizar? Tem mais alguém hoje que quer se batizar? A gente batiza já, gente. Eu estou doido para matar uns 10 aqui hoje. Vem cá, minha linda. Tem 2 mulheres, eu vou pedir para você. Vou pegar a pastora Ivone, que ela fugiu no outro batismo. Pode subir aqui. Olha como ela está chique hoje, gente. Eu fiz uma música para ela, gente. Não vou cantar não. Eu me empolgo, aí já muda tudo a palavra. Tem mais alguém que quer ser batizado? Já aceitou Jesus? Tem mais aqui, ó. Aleluia! Tem mais aqui, ó. Pastora Randala, vem aqui. Vai batizar. Eu acho que não dá para trazer o tanque não mais para cá. Dá? Dá para trazer? Então traga para cá. Eita Jesus, a coisa tá séria aqui. Pode deixar aí mesmo. Dá para trazer? O negócio é sério, gente. Homem bonito. Letícia não gosta que eu falo isso. Glória a Deus. Tem mais alguém? Depois do culto as pessoas falam, pastor, meu coração estava ardendo, assim, estava uma coisa, me batismo. Para de sair de cima do muro, batiza. Eu anulo toda a palavra que falaram sobre batismo para você. Aí esse negócio, batizou, a vida piorou. Querido, aquilo que você faz para Deus melhora, não piora. Onde vai dizer que o batismo vai te tirar da presa? Não, você não pode. O batismo te acompanha, te aproxima de Deus. Para de religiosidade. Tem mais alguém que quer ser batizado? Aproveita, hein? É agora. Vamos orar em nome de Jesus. Cadê o óleo da unção? Glória a Deus. Águas, ó Deus amado, seja o início de uma história que já foi escrita, que o teu poder se aprimore, se aperfeiçoe, tome a vida dos teus filhos, eles saiam dessas águas para viver o extraordinário daquilo que já foi escrito, em nome de Jesus, amém. Pode vir para cá os batizantes, venham de cada vez. Tem um depoimento, quem vai ser? Peraí, é a... quem que é? A Tatiane. Vem, Tatiana, vem pra cá. Vem. Pode ler, Robson. Eu conheci a Restaurando Vidas através da Lília, a minha sogra. Uma pessoa muito iluminada e especial em minha vida. Uma mulher de muita fé e que com cada conversa eu tento me espelhar nela para aprender e sempre ser uma pessoa melhor. Eu sou muito grato a toda a família que sempre me acolheram de braços abertos. Eu sigo aqui com o coração quebrado, mas a cada culto eu saio daqui fazendo novamente
A cada culto é um grande renovo para mim. Hoje eu me sinto com muito mais esperança. Sinto que depois de muito tempo eu realmente conheci o meu lugar. Eu sempre quis saber e aprender mais sobre Jesus e toda a minha trajetória. Mas sempre que eu ia em alguma igreja, algo sempre me fazia se afastar depois. Por um período eu tive o meu coração que eu só iria realmente me entregar quando eu sentisse de fato a presença de Deus. Que se não fosse para fazer coisas para agradar o mundo, e sim para agradar somente a Deus. Contudo, eu tento tentado vencer um dia de cada vez, e peço ao meu Deus que me ajude nessa nova caminhada. Obrigado a toda Restaurando, também pelo acolhimento, pelo carinho que estão me proporcionando. É muito bom fazer parte dessa família. E hoje eu desço as águas com a certeza de que Deus tem algo melhor para minha vida. Eu quero viver tudo o que Ele tem para mim. Boas novas proclamar, uma nova história a celebrar.
minha tristeza em alegria. Aplauda Jesus.